Eu falei no vídeo anterior sobre lei da semeadura e é muito engraçado que hoje mesmo eu vi um vídeo de um cara que eu acompanho, né, aqui no YouTube, inclusive vou deixar até aqui na descrição, é o Elton Luiz. Ele fala realmente sobre o One Person Business e o que é bom deve ser indicado. Eu falei sobre a lei da semeadura no vídeo passado e ele falou sobre isso agora no vídeo que eu vi. E é muito engraçado que os pensamentos eles se convergem, eles vão pro mesmo lado, né? Ele é muito bem alinhado. E eu vou dar o exemplo que ele deu. Na lei da semeadura, tudo aquilo que você planta, você colhe de maneira desproporcional. E é engraçado a maneira como você colhe, porque o tempo ele é algo muito circunstancial. Você não entende o que é que acontece no tempo. Você só precisa ter paciência. E a paciência ela é uma virtude. Você precisa de verdade esperar e ter fé para que as coisas realmente aconteçam da maneira como você imagina que deveria acontecer. Obviamente que às vezes não vai acontecer como você imagina, mas em algum momento as coisas vão se encaixar. E eu tô falando isso porque depende de muita coisa. Não depende somente do seu esforço, do seu trabalho. Pode ter certeza que o seu trabalho vai ser recompensado em algum momento e de maneira desproporcional. Porém, só vai acontecer quando o seu ambiente estiver alinhado com o seu propósito, a sua frequência, as pessoas estiverem alinhadas também ao seu propósito e tem uma pitadinha de sorte, porque a sorte ela é um efeito composto de tudo o que eu falei, né? De todos esses ingredientes. E para, por exemplo, nascer uma plantação ali de algodão, você precisa de certos cuidados para que a colheita seja um sucesso. Chega um momento em que você se esforça menos e colhe mais, mas também no início você se esforça mais e colhe menos. É altamente natural, todo mundo já sabe. E você consegue meio que perceber essa linha tênue entre a plantação e a colheita em certos níveis. Você vai aprimorando a plantação, no caso o seu trabalho, e você consequentemente vai melhorando as suas colheitas, né? Colheitas ali que eu digo, as suas recompensas. As suas recompensas consequentemente vão aumentando. Isso é um efeito. Esse efeito geralmente é chamado de efeito composto, porque toda ação de 1% todos os dias, no final do ano, como bem dizem, você vai ter ali um crescimento de 365%, mas é um crescimento muito maior que eu não consigo calcular aqui agora para você, porém é um crescimento exponencial e você geralmente não percebe. Estava conversando com um amigo meu essa semana, no almoço e tal, e a gente comentou sobre os nossos pedidos de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. E a gente geralmente não reconhece que todos os pedidos que foram feitos nesse período, né, de 5 anos atrás, foram realmente colhidos. E às vezes você nem percebe que colheu esses pedidos. E a primeira coisa que você deve ter hoje é gratidão. Gratidão por tudo, gratidão por tudo que não aconteceu ainda e tudo o que aconteceu já, para que as coisas que não aconteceram ainda aconteçam, porque a gente não vive aqui como se fosse um passado, um presente e um futuro. A gente está sempre no agora. Então o que você tem que fazer hoje é regar a sua plantação, correr atrás. E geralmente quando você corre atrás e faz, as coisas realmente acontecem, a sua colheita realmente vem forte. E eu vou falar agora meio que de um dos fatores que fazem com que essa colheita venha forte, é a frequência e o ambiente. A frequência e o ambiente, elas são cruciais para que a sua plantação saia de maneira coesa, onde todos os pontos estão equilibrados e a sua recompensa seja desproporcional. O seu trabalho, ele precisa ter a frequência e o ambiente certo para que o seu
resultado seja desproporcional com relação à recompensa que você espera. É engraçado quando você entende isso, porque você vai alinhar o seu propósito a pessoas que estão buscando aquela mesma circunstância, né? Aquele mesmo resultado. E estão alinhadas também com o pensamento de quê? De que as coisas vão acontecer independente do que está acontecendo agora no presente. Podem acontecer coisas negativas como positivas, porém as negativas elas se sobressaem sobre a sua paciência, né? A sua paciência ela consegue meio que abraçar aquela coisa negativa e entender que aquilo faz parte do processo. Eu falei sobre frequência e ambiente e eu tô lendo aqui um livro muito legal, para quem é arquiteto e até para quem não é arquiteto e que queira entender como os ambientes moldam a nossa psique. Ele explica muito bem, como realmente um estudo psicanalítico, de como os ambientes moldam a nossa mente e o porquê que os ambientes influenciam nos nossos comportamentos. E aí ele faz várias menções sobre psicologia, sobre arquitetura, né? Inclusive o nome é Arquitetura e Psique, de Lucy Hoskinson. E aí ele faz um estudo psicanalítico de como os edifícios impactam as nossas vidas. Eu estou no começo, mas eu estou realmente impressionado com a singularidade, né? A profundidade que esse livro tem com relação ao estudo psíquico mesmo e ao estudo da arquitetura em si. A gente tem modelos de arquitetura que trazem sucesso para quem contrata, e ele fala sobre isso. É muito mais proveitoso o arquiteto pensar numa arquitetura que seja evocativa para quem está o contratando e está contratando aquela pessoa, né, aquele profissional, para transformar aquela rotina daquela pessoa no ambiente em si que ela precisa. E é muito que a gente faz, né? Geralmente quando você pensa, né, eu falo o arquiteto, quando o arquiteto pensa em fazer só algo bonito, geralmente não traz um sucesso muito relevante. Mas quando você traz um ambiente, um espaço que seja evocativo perante a rotina do cliente, perante toda a qualidade de vida que permeia ali aquele espaço, como paisagismo, como, por exemplo, o entorno dele, como também cores, materiais, toda uma composição que vai refletir um resultado para aquela pessoa que está trabalhando naquele espaço. Então, seja na arquitetura corporativa, seja na arquitetura residencial, é importante que seja pensado em algo evocativo, como um evento realmente. Então, você tem sucesso quando você pensa naquilo que fará com que a pessoa esteja ligado e conectado diretamente e contido dentro daquele espaço, como se ela fosse o espaço e o espaço fosse ela. Então, a arquitetura ela traz um sucesso quando acontece isso. E o que é que eu estou falando perante a isso? Que o ambiente ele lhe molda, ele faz com que as coisas aconteçam de fato. E é esse o ponto. Cuidado com o seu ambiente. Dê um zoom out na sua vida e perceba se há pessoas, se há um ambiente propício para o resultado que você espera. Talvez você esteja trabalhando demais em um foco em algo e não está tendo o resultado, né, que você espera, por causa de um ambiente, por causa de pessoas. E isso é muito importante para o que você está fazendo, porque influencia e muito. E às vezes a gente chama de circunstâncias. As circunstâncias estão aí, porém você deve sempre dar um zoom out e perceber o que é que está acontecendo para que uma peça seja ajustada, algo seja feito ali, pensado para que o resultado ele seja colhido de maneira desproporcional. O que eu quero dizer é que você, em algum momento da sua vida, vai ter
um esforço mínimo para uma colheita, uma recompensa desproporcional. E isso é natural, certo? Isso é natural. Você acaba, em algum momento, chegando naquele platô, em um teto, onde as coisas vão virar. As coisas vão virar de maneira desproporcional. Eu falei sobre a lei da semeadura, falei sobre arquitetura e psique, que é esse livro que eu estou lendo, frequência e ambiente, e não muito menos importante, eu vou falar sobre a estruturação de negócios, porque se você está aqui vendo os meus vídeos, você muito provavelmente pensa em abrir um negócio ou está trabalhando para alguém e pensa também em abrir um negócio. Eu falo muito sobre comercial e operacional para o início de um negócio. E eu falei em uns vídeos anteriores sobre as fases de estruturação de um negócio, que é tração, crescimento, consolidação e growth. Né? São quatro pontos para a estruturação em si de um negócio que seja próspero. E para o início de um negócio, a gente precisa de dois fatores fundamentais. Já falei aqui no vídeo, que é o comercial e o operacional. O operacional não vou nem falar. É tudo aquilo que você já sabe fazer dentro do contexto do negócio que você vai implementar. Seja vendas, né, no caso de um produto, onde você vai, por exemplo, o operacional de um produto vai ser o quê? Ou você vai produzir, ou você vai buscar de alguém, de um distribuidor. Então esse é o operacional. Você precisa ter um estoque para poder vender esse estoque, distribuir o estoque, tá? Aqui está o lembrete de cálcio. Tá bom, Alexa. Aqui está o lembrete. E aí, na estruturação do negócio, é importante você operar, beleza? É importante. Mas mais importante ainda é você saber como trazer a demanda ou organizar a demanda, que é o comercial. Na estruturação comercial, você de fato precisa de uma rotina estruturada. Nem que seja uma rotina tipo 10 minutos, você sabe que vai ter que fazer aquilo ali. Que é o quê? Por exemplo, hoje a gente atua com atendimento no WhatsApp. Então, se você está atuando no WhatsApp, você precisa organizar as etiquetas do seu WhatsApp. Como é que chega essa pessoa? Essa pessoa chega do Instagram? Essa pessoa chega do TikTok ou redes sociais? Pronto, você coloca ali uma etiqueta para organizar da onde chega essas pessoas. E aí você, de primeiro momento, você vai organizar como essas pessoas chegam, mas em que pé está essa pessoa para a compra do seu produto ou para a contratação do seu serviço. Então você precisa ter ciência de que existem etapas até a contratação daquela pessoa para o seu serviço ou seu produto. Então isso é o comercial. Você precisa entender sobre comercial. E para isso, para entender sobre comercial, você precisa também entender sobre geração de demanda. A geração de demanda, ela existe de várias maneiras. Você vai atuar com canais de vendas, inbound ou outbound. O pessoal inventa esses nomes porque realmente vem da gringa mesmo, né? Esses termos. O pessoal inventa lá e traz para cá. E não tem problema nenhum, até porque a bibliografia meio que praticamente mundial, ela é vinda, né? Advinda dos americanos, da Europa, e a gente tem uma bibliografia de pelo menos 4% do conteúdo mundial. E isso é muito pouco. Isso eu falo do Brasil. Então, tem que estudar para ver as coisas lá de fora mesmo. E o inbound e outbound, ela traz perspectivas de que o inbound, ele é uma maneira de trazer demanda aqui através das redes sociais, né? Ou seja, você vai organizar como vai vir das redes sociais, certo? E o outbound, você vai organizar como vai vir fora desse contexto, desse mundo aqui, da internet. Então você vai buscar indicação, você vai buscar uma rede de relacionamento, você vai fazer tudo o que precisa ser feito para que as coisas venham de maneira natural através do boca a boca. E eu acredito muito nisso.
Eu acredito muito mais no boca a boca da população ao qual você atende e você conhece ali na sua rede, do que simplesmente trazer essa geração de demanda primeiro daqui. Você precisa de um esforço, como eu falei, muito maior aqui, né? E depois ele será recompensado, claramente. Porém, você vai trabalhar muito para que as coisas aconteçam aqui na internet. Então, você vai trabalhar primeiramente, né, para você gerar demanda, né, para o seu negócio rodar primeiramente no outbound, que é a rede de relacionamento. Toda rede de relacionamento que você tem, você vai acabar falando com essas pessoas, conversando, interagindo e dizendo a elas o que você faz, sem nenhum medo. E aí algumas pessoas vão aderir à sua ideia. Essas pessoas que aderirem à sua ideia vão virar cases de sucesso. E esses cases de sucesso você vai conseguir criar conteúdo para trazer para o Instagram, para a internet em si, né? Então você vai poder até mesmo criar depoimentos, né? E gerar uma autoridade. É aí que o negócio começa a rodar de fato, de maneira sozinha. Ele deslancha de maneira sozinha. Então precisa de um esforço desproporcional para você colher o resultado desproporcional. Vai acabar que as coisas vão se equilibrar. É o que o Nassim Taleb, do livro Antifrágil, que eu vou colocar aqui, comenta, o Nassim Taleb comenta da homeostase. A homeostase é o ritmo de equilíbrio de qualquer coisa. Se acontece algum ferimento no seu corpo, o seu corpo vai trabalhar para que as coisas tendam a estar equilibradas e normais. Isso é a homeostase. Assim como os seus comportamentos, por exemplo, se você faz algo muito fora da sua rotina, o seu corpo, os seus comportamentos, o seu pensamento vai fazer com que você retorne aquilo o mais rápido possível. Se você não retornar aquilo, vai acabar que a homeostase vai equilibrar aquele hábito, como um novo hábito e um novo normal. Então é tudo aquilo que é normal, beleza? De comercial é isso, é o primeiro que você deve organizar em um negócio, é isso. Você não tem como gerar demanda, né? Fechar novos serviços, novos produtos, vender sem estar com um comercial agressivo. Agressivo que eu falo realmente é de vender, estar preparado para vender. E eu trouxe algumas dicas no vídeo passado, beleza? É isso, tamo junto e até a próxima.